Oi, gente! Vamos lá continuar nosso resumo de história. Já falei dos movimentos separatistas, que vai cair na prova, que seria a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, beleza? Vamos agora falar dos movimentos nativistas, beleza? Então, aqui no resumo, ele botou só Emboadas, Mascates e Beckman, mas ele botou 3 pontos. Por que 3 pontos? Porque aqui no livro a gente vai tratar da conjuração do Pai Nosso, Revolta de Beckman, Revolta de Mascates, Emboadas. Emboadas e Revolta de Filipe dos Santos. Bom, vamos ler aqui um pouquinho. Na página 181 também, quem quiser acompanha a leitura, a gente vai ler a página 181 e um pouquinho da 182, então vamos lá. Conjuração do Pai Nosso, também conhecida como Revolta contra Mendonça Furtado. Aconteceu porque, gente, os senhores do engenho de Pernambuco estavam insatisfeitos com a metrópole. Então aqui a gente já vê o contexto. Por que aconteceu a revolta? Porque eles estavam insatisfeitos com a metrópole e não aceitavam que o Mendonça Furtado, que era um português enviado à colônia, administrasse a região. Assim, o que eles fizeram nessa revolução aqui? Nesse movimento, na verdade, né? Nesse movimento aqui, eles simularam um ritual católico chamado de Nosso Pai. E durante a procissão conseguiram prender o administrador. E os ânimos dos conjurados só se acalmaram com o envio de outro governador da região. Então, o que aconteceu disso aqui? Teve outro governador enviado porque eles, se movimentaram aí para fazer uma mudança. Vamos lá pro próximo. Anos depois, em 1684, ocorreu a revolta de Beckman, São Luís, no Maranhão. Onde ocorreu? São Luís, Maranhão. Beleza. Comerciantes e proprietários rurais dessa região estavam descontentes. Então, por que ocorreu isso aí? Porque eles estavam descontentes com a falta de mão de obra de pessoas escravizadas e com os valores baixos que a Companhia de Comércio do Maranhão pagava seus produtos. Entendeu como é que funcionou isso? Então, já o restante da população reclamava dos altos preços e das baixas qualidades de mercadoria. Entendeu? Com isso, os irmãos portugueses, Manuel e Thomas Beckman, lideraram uma revolta. Destruíram o governador e expulsaram os jesuítas. Então, o que aconteceu nessa revolta? Com isso, os irmãos portugueses, Manuel e Thomas Beckman, Manuel e Thomas Beckman, lideraram uma revolta, destituíram o governador e expulsaram os jesuítas. Beleza. Essa rebelião, porém, acabou com a prisão e o enforcamento de Manuel, a expulsão de Tomás e a condenação à prisão perpétua dos demais integrantes do movimento. Então deu meio ruim aí no final, mas é isso. Deu pra entender? Vamos pra próxima. Em 1707 e 1709 ocorreu a Guerra das Emboadas, em Minas Gerais. As disputas envolveram os portugueses e os bandeirantes de São Paulo. Estes queriam exclusivamente na exploração. Eita, ferro que eu errei. Eles queriam exclusividade nas explorações, entendeu? Das regiões auríferas, alegando terem sido os primeiros a descobrir as minas de ouro. Então é isso que causou, entendeu? Deu pra pegar aí? Então tá. Vamos lá. O combate terminou quando Portugal decretou a separação das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo com que os bandeirantes se deslocassem para locais no centro-oeste, como Mato Grosso e Goiás. Beleza? Deu pra entender? Então tá. Próximo. Mudou a página, tá, gente? Então, entre 1710 e 1711 ocorreu em Pernambuco a Guerra dos Mascates, envolvendo fazendeiros de Olinda, que seriam os produtores de açúcar, né? E comerciantes de Recife, chamados de mascates. Por causa da crise açucareira, ou seja, por que aconteceu isso? Por causa da crise açucareira, os fazendeiros haviam contraído várias dívidas. A gente pode ver um fator econômico aí, várias dívidas com os comerciantes e não estavam conseguindo pagá-las. Sem dinheiro e com o aumento de impostos cobrados pela Câmara Municipal de Olinda, os comerciantes então resolveram criar uma nova Câmara em Recife. Contudo, os portugueses conseguiram acalmar a situação e retomar o poder após a nomeação de um novo governador, que seria o Félix José
de Mendonça, que apoiou os comerciantes recifenses e mandou prender os fazendeiros de Olinda, e além disso, para agradar as duas cidades, o governador estabeleceu que a cada 6 meses a administração seria alternada entre elas. Entendeu? Na região de Minas Gerais, agora próxima, né? Na região de Minas Gerais, em 1720, ocorreu a Revolta de Felipe dos Santos, beleza? Também chamada de Revolta de Vila Rica, motivada por disputas políticas e na qual se exigia a extinção das casas de fundição, onde o ouro em pó era transformado em barras e recebia um selo que confirmava o pagamento de impostos da coroa portuguesa. A gente já vê um contexto aí, né? Então vamos lá. O movimento acabou com a prisão de 3 revoltosos que tiveram suas casas incendiadas, e um dos principais responsáveis pelas agitações, o tropeiro Felipe dos Santos, foi morto. Olha que lindo. Não, pera aí, que até merece assim um quadrinho de tão... Socorro. Ele foi morto, esquartejado e teve pedaços do seu corpo pendurado em postes em Vila Rica. Quem a gente lembra? Tiradentes, ó. Bem parecidinho. Ai, ai. Só que no caso de Tiradentes, o que foi no poste foi a cabeça dele, né? O resto foi espalhado pelas estradas e tal. É isso. Então, isso aí acabou os movimentos nativistas e separatistas. Então, o que seriam os movimentos separatistas? O que diferenciaria eles? O movimento separatista, ele queria o quê? Uma independência em si. Agora, os nativistas se tratariam mais de dificuldades em que aqueles certos locais estavam passando. Por exemplo, sempre tem alguma coisa, entendeu? A gente sempre tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Mas então, nativista, pessoal, tô sendo pela coroa portuguesa. Se eles conseguirem resolver o problema, tudo bem. Agora, por exemplo, separatista, Conjuração Mineira, queria que Minas Gerais fosse um negócio independente, entendeu? Com um governo, com tudo certinho, separado da colônia, separado de tudo. Separado do Brasil. E a mesma coisa aconteceu na Conjuração Baiana, né? Mesma coisa, entre aspas, mas é basicamente isso. Então, a gente já vê a diferença entre movimentos separatistas e movimentos nativistas. Beleza? Meu celular é muito lindo. Quase caiu. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Tava aqui abrindo as páginas. Então, Conjuração Mineira... A gente já explicou Conjuração Mineira, beleza. Vamos lá. Cabildos. O que eram os cabildos? Eram instituições municipais instaladas nas colônias. Ou seja, coisinhas municipais instaladas na colônia, que por meio disso os espanhóis organizavam as cidades e fiscalizavam o cumprimento das leis. Tipo assim, eles falavam assim, eles iam pra colônia e fiscalizavam se todo mundo tava fazendo tudo certo, e se precisasse organizar alguma coisa, eles iam organizar e pá. E é basicamente isso. Beleza? Estrutura social. Vamos lá. Chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis colonizadores, né, galera? Chapetones tá aqui. Depois vem os crioulos. Crioulos eram filhos de espanhol nascido na América. Depois vinham os mestiços, que eram filhos de crioulos com os indígenas. E na base da pirâmide estavam os indígenas e os africanos escravizados. Beleza? Os africanos escravizados eram escravos e indígenas eram nativos na América. A gente tem que ir agora, que o professor botou aqui. Líderes da liberdade. Que seria Simão Bolívar, que seria o líder da liberdade da Venezuela, Equador, Colômbia e Bolívia. E José de San Martín da Argentina, Chile e Peru. Beleza? Vamos lá, o que são encomendas? Encomendas é o sistema de trabalho forçado, né? No caso, imposto aos nativos, aos povos nativos. Beleza? Isso é encomenda. Agora, semelhanças e diferenças. Acho que esse aqui é entre a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola. O que seria isso aqui? As motivações tiveram fatores estimulantes internos e externos em períodos diferentes. São eles: tanto a independência dos Estados Unidos como a da América Espanhola foram motivadas pelo descontentamento com o domínio colonial.
E também busca por liberdade política, econômica e tal, que o pessoal não tinha naquela época. E também a influência dos ideais iluministas. O que a gente vê? Os ideais iluministas sempre, tipo assim, aparece assim, sabe? Se a gente for olhar os ideais iluministas, eles são muito bem informados. Então, tipo assim, muitas coisas que eles ouviram falar, eles levaram os ideais iluministas, tipo, pô, caramba, que eu não pensei isso antes. E a gente vê isso em várias revoluções e revoltas. E movimentos também. Entendeu? Vamos lá. Aí agora vem... As 13 colônias obtiveram sua independência após conflitos armados contra a Grã-Bretanha. Já na América Espanhola, os conflitos foram armados e diplomáticos. Nas 13 colônias não teve diplomacia. Foi armada e pronto, acabou. Agora, na Espanhola, teve coisas armadas, conflitos armados, mas também teve diplomáticos, entendeu? Conflitos diplomáticos em si. As principais diferenças incluem as diferentes metrópoles, os idiomas e os contextos sociais, né? Já que ocorreram em coisas diferentes e é isso. Bom, deu pra entender mais ou menos um pouquinho. E eu vou fazer outro vídeo pra explicar as duas fases do processo de independência. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entendeu, por favor, fala, que se eu conseguir eu vou tirar a dúvida. E uma coisa interessante que eu queria falar no final do vídeo, caso deu tempo, Bom... não. Eu vou falar no próximo. Tchau, gente. Até a próxima.